aí, galera, tudo bem? Aqui é a professora Débora Cavalcante para a gente discutir um tema. E é um tema super pertinente, né? Levando em consideração a atual situação que a gente vive, de coronavírus, de isolamento social. E tem tudo a ver, porque é educação à distância, não necessariamente apenas a educação à distância, mas os desafios que permeiam essa educação, certo? Você com certeza está aí em casa, né, com algumas dificuldades de montar uma rotina de estudos, com dificuldade de assimilar todo esse conteúdo, não porque a educação à distância é de todo ruim, mas simplesmente por uma questão de hábito, de cultura. Nós, temos o hábito aqui, né, desde a educação infantil, desde muito pequenininhos, frequentarmos a escola. Então, é muito difícil para a gente ter essa rotina modificada, assim, tão de repente, né, tão, eh, a abruptamente. Então vamos lá, né. Eu coloquei aqui alguns dados, certo? Sobre a educação no Brasil, sobre a educação à distância, sobre a educação presencial. E antes de fazer a montagem do projeto de texto, a gente vai dar uma analisada nesses fatos, certo? Olha para o primeiro fato. O que é a primeira informação? O que é educação à distância? A educação à distância é uma modalidade, né, em que os professores, os alunos estão em locais e tempos separados, certo? Então, é esse distanciamento, né, entre alunos e professores, entre aluno e instituição escolar que corresponde à educação à distância. É o que a gente está fazendo agora, certo? E eu tenho aqui outra informação que diz que, de acordo com a Associação Brasileira de Ensino à Distância, a história dela começou em 1904, né? Quando um jornal anunciou. Ai, meu Deus, tem um gato aqui, socorro. Está enganchado no fio. Quando um jornal anunciou um curso de datilografia por correspondência. Ou seja, se era um curso por correspondência, não existia, ou pelo menos não havia necessidade de se ter aquele momento presencial, aquele momento em que você estava ali em contato com o professor, certo? Então, não é uma modalidade tão recente quanto a gente imagina, mas também não é a principal, né, no Brasil. Pronto, nos situamos aqui no que é a EAD, certo? O ensino à distância, EAD, você pode usar essa sigla durante o texto. Usou a expressão completa, educação à distância, colocou entre parênteses EAD, você vai se referir a essa modalidade apenas pela sigla, não precisa ficar repetindo, certo? Pronto. Então, já temos aqui a noção do que é o conceito, né, de educação à distância, e nós temos também o surgimento dela no Brasil. São informações importantes para a gente entender, né, como essa modalidade funciona, quando ela surgiu aqui no país e os recursos que utilizava. Você já parou para pensar que mecanismos eram utilizados na época? Porque, assim, a internet, ela veio se popularizar nas últimas 2 décadas, né. Antes disso, a internet não era popularizada. Ainda hoje, apenas cerca de 70%, mais ou menos, da população brasileira, segundo o IBGE, tem acesso à internet nos domicílios, né, em casa. Então, qual era o recurso utilizado? Ah, professora, se era aquele curso lá de datilografia por correspondência, provavelmente as pessoas usavam o quê? O correio, isso mesmo. Os correios eram uma opção. Aí eu fiz, né, uma pesquisa e coloquei aqui para vocês. Os mecanismos eram correio, material enviado para a residência, né, estudado, respondido e devolvido à instituição para que se fosse analisado. Já pensou hoje uma faculdade desse jeito? É cheio de faculdade EAD, né? Cheio de curso superior à distância. Aí imagina
esses cursos à distância desse jeito, feitos dessa forma, pelos correios, e do jeito que os correios são aqui no Brasil, ia ser lindo, né, maravilhoso. Ia atrasar mais que o calendário da UES. Aí, o que mais? Correio, rádio, gente, transmissão por rádio. Imagina você ouvindo não só aquela novela, mas também a educação, né, o teu curso lá pelo rádio, por uma transmissão assim, sem condições. A gente nem consegue imaginar um negócio desse, né, na prática, hoje. VHS. Vocês sabem o que é VHS? Aquela fita de vídeo, certo? Uma fita enorme que você tinha um aparelho específico para vê-lo. A fita corresponde, né, aos nossos DVDs, aos nossos Blu-rays, né, a essas outras mídias. É uma tecnologia mais antiga, certo? A televisão. Inclusive, talvez vocês tenham conhecimento daquele Telecurso 2000, né, que foi uma modalidade também empregada, que era transmitido pela TV. E aquela coisa, né, sempre com um horário muito dinâmico, sempre tentando se adequar às às necessidades, né, do jovem, do adulto, da pessoa que precisava desse tipo de modalidade, certo? Pronto. Então, nós já vimos o que é a modalidade, quando ela teve início no Brasil e quais eram os mecanismos utilizados antes da internet. A internet, né, é o que a gente mais utiliza hoje, inclusive é o que nós estamos utilizando agora para isso. Na sequência, a gente tem que pensar quais são os desafios atuais. Pensem aí, para vocês, quais são os principais desafios relacionados à educação à distância no Brasil? Eu disse, né, há pouco, que 70% dos lares brasileiros têm a internet, né, têm acesso à internet. Sendo assim, não é algo democrático, considerando que no conceito de democracia é aquilo que é de todos, é aquilo que é do povo. Então, se eu não tenho essa democratização, né, obviamente eu tenho aí um grande desafio e acredito, né, que seja um dos principais. Aí são vários os motivos, né, pelos quais as pessoas não têm internet em casa. Às vezes não tem alcance, não tem interesse das operadoras em chegar a determinadas localidades. Às vezes, a pessoa não tem condições financeiras para pagar. E ainda há as dificultações, né, legais, porque pela lei o compartilhamento de internet entre vizinhos, por exemplo, é proibido. É um crime. Por exemplo, você não pode contratar a internet e partilhar com o seu vizinho, partilhando também o preço. Isso é o tipo de sublocação, né? Você está vendendo um serviço que não é seu. Por mais que você não esteja lucrando em cima dele, seja só realmente para dividir o valor mensal do teu serviço, ainda assim é proibido por lei, certo? Então há uma dificultação. Já é caro, eu não posso nem compartilhar com outra pessoa e dividir o preço em residências diferentes, tá? Então, né, você tem aí já a questão do interesse das próprias operadoras, né, da questão do valor cobrado e para utilizar a internet, né, não basta só você contratar a operadora, você tem que ter o suporte. Você tem que ter celular, você tem que ter computador, você tem que ter aparelhos, né, que vão servir para que você utilize essa internet, senão ela não vai servir de nada, não é verdade? Então, pronto, então nós já listamos aqui 3 elementos e todos eles, se você notar, estão relacionados ao âmbito econômico, estão relacionados a uma questão capitalista em si, né, desigualdade social, né, aquela coisa de não alcançar desses serviços, não alcançarem aquela população mais necessitada. Ora, se a gente pensa, né, que a população mais necessitada sequer tem saneamento básico, água encanada, né, disponível nos domicílios, quanto mais é uma questão dessas que é considerada supérflua. Né? É considerada por muita gente, mas eu acredito que hoje a gente tenha
a maior prova de que a internet não é somente diversão. Nós precisamos da internet para trabalhar, hoje nós precisamos da internet para manter o contato com o mundo lá fora, certo? Porque senão nós estaríamos neste momento em isolamento de verdade, não só um isolamento físico, mas um isolamento também intelectual, um isolamento muito mais severo do que seria, né, normalmente. Pronto. Aí eu coloquei aqui uns dados para a gente analisar. Fala que nas regiões urbanas a conexão é um pouco maior, né? É o que já é esperado. Se você, né, que mora aqui em Fortaleza, se desloca para uma praia, né, se você vai, sei lá, para Taíba, você já sente uma dificuldade de comunicação. Não é verdade? Se você vai lá para o sertãozão, né, onde moram os teus avós, por exemplo, a internet lá é a mesma coisa da internet aqui? Não é. E a gente vê que é por uma questão mesmo de às vezes, falta de vontade das operadoras, né, porque lá, nessas regiões, né, no interiorzão, no sertãozão, as pessoas são predominantemente mais pobres, mais humildes e predominantemente, eu não estou falando que só as pessoas mais pobres moram no interior, não. No interior tem um monte de gente rica também, mas a predominância é daquelas pessoas mais velhas e mais pobres. Você já prestou atenção nesse mapa? Pronto. Então, não há uma intenção das operadoras, nem da população em relação a esse serviço. Então fica por isso mesmo, né? Quem vai a passeio, quem vai a visita, quem vai a turismo, no caso das praias, fica um tempo, né, sem um recurso e é que sente a falta e é quem reclama. Já os residentes já estão totalmente acostumados, né? O que é um grande mal, esse nosso comodismo, nossa resignação. Voltando para os dados, 49% da população disse ter acesso à rede em 2018, certo? Já acima, né, do que foi em 2017. Também, pela primeira vez, metade da camada mais pobre do Brasil está oficialmente na internet. 48% da população nas classes D e E acima de 42% em 2017. Então, a gente tem um crescimento, mesmo as pessoas mais pobres, né, mesmo aquelas que têm menos dinheiro para investir nessas coisas, né, nessas tecnologias, já tem uma certa inserção, mas essa certa inserção, né, ainda é insuficiente. São 46,5 milhões de municípios com acesso à internet, o que é 67% do total. É que você está vendo que são dados comemorativos, né? Que são dados de oba-oba em relação a esse crescimento, porque, claro, a gente tem que valorizar esse crescimento, mas você percebe que ainda está muito distante de alcançar uma democratização. Pronto, então é isso que eu quero que você perceba. Se tiver 99% da população, mas não tiver o 100% da população com acesso à internet, não é democrático. Então a gente não pode simplesmente negligenciar esse fato. Não é porque eu tenho que eu estou bem, né? Que está tudo certo, que não precisa mudar nada, porque eu não vivo isolado, né? Eu tenho todo um contexto social em que eu estou inserido e não é porque o problema não me atinge que eu não posso nem preciso me mobilizar por ele, tá bom? É um conceito, assim, social mesmo, humano. E, por último, aqui neste mesmo slide, tem que entre os usuários da internet, 48% adquiriu o uso com algum tipo de serviço online, certo? Pedir o Uber, né? Fazer alguma compra pela internet, pedir aquele iFood, certo? Essas coisas. Esse tipo de serviço contratado. Então, como a gente sabe que tem muitas promoções, como a gente sabe que às vezes compensa, né, usar um desses aplicativos, as pessoas, né, começaram a fazer mais uso da internet. Passando, eu coloquei aqui um gráfico, né, que eu quero que vocês analisem aí depois com mais calma, falando sobre a
o Brasil na internet, né, mostra o acesso. E uma coisa muito interessante para você notar é o dispositivo, qual o suporte utilizado. Se você perceber, menos pessoas utilizam na Smart TV, que é uma tecnologia, né, um pouquinho mais avançada, e às vezes que encarece muito o valor final, né, de uma televisão. No computador, né, eu tenho aí mais ou menos um número médio de pessoas que utilizam pelo computador. Agora, pelo celular, é um número muito alto. Quase todas as pessoas que fazem uso da internet fazem esse uso pelo celular. E esse uso pelo celular tem um motivo muito claro de todos esses elementos aí mostrados, né, da Smart TV, do computador e do celular. Qual deles é o mais barato, é o mais acessível? Entende? O celular e ainda tem a possibilidade de ter multifunção. A pessoa assiste pelo celular, a pessoa faz ligação pelo celular, a pessoa usa aplicativos pelo celular, acessa a internet pelo celular, entende? Então, tem uma multiplicidade de funções que torna esse aparelho muito atrativo e que é o mais acessível em si, certo? Então, é interessante você relacionar esse fato com o fato da questão financeira, certo? Com o fato da questão financeira. A questão financeira é muito incisiva quando se trata da aquisição de serviços e de bens de consumo, obviamente, tá bom? Passando da tabela, eu trouxe aqui alguma coisa sobre a educação. O que sobre a educação? É falando sobre a questão da LBD, que são a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, certo? Que diz que o ensino fundamental deve ser presencial. E isso nos leva para uma questão cultural. Saímos de uma questão econômica para uma questão cultural, certo? Como assim? Se a própria lei, né, do meu país diz que o ensino deve ser presencial, como é que eu, né, vou optar por algo diferente? Se eu sou cidadão e eu tenho que seguir os regimentos estabelecidos pelo Estado? Então, aqui a gente percebe, né, que o que fomenta muito, o que fortifica muito a questão do ensino ser presencial, a gente ser muito acostumado a isso, é a própria lei, né? É o que nos rege, é o que nos guia. Então, se a gente faz lá o ensino infantil, faz o Fundamental 1, faz o Fundamental 2, que é a maior parte do ensino, né, da nossa vida escolar, na escola, por que que no ensino médio simplesmente a gente vai optar por um EAD? Entende? Então, é por isso, por esse tempo todo que vocês já passaram dentro da escola, que vocês sentem tanta dificuldade com este momento que nós estamos vivendo. Não só vocês, né? Nós, professores, também passamos por esse momento de revolução, né, de adaptação. Todos sofremos com esse baque e tivemos que nos reinventar para estar nesse momento, né, dando aí o nosso melhor, ou pelo menos, né, adaptando para chegar ao nosso melhor, tá bom? Então, observe direitinho o que a legislação diz em relação ao ensino presencial, para você colocar isso como fundamentação para algo cultural. Ó, nós saímos do financeiro para o cultural, para o hábito que é desenvolvido, né, na gente desde a primeira infância, tá bom? Depois, né, eu coloquei aqui a primeira instituição escolar, né, que foi criada no Brasil, que é lá de 1549. Essa primeira instituição escolar vem toda dentro de um repertório sociocultural.
Porque em 1549 era o quê? Era o processo de colonização, né, ainda bem no seu início. Esse processo de colonização bem no início, quem é que educava? Vou colocar assim, mas não era bem a educação, né? Quem é que educava os índios, né, os nativos, conforme a conceitos religiosos e culturais europeus? Os padres jesuítas. Então, se você pegar esse primeiro contexto, né, se você pegar a literatura de formação, ela serve como repertório sociocultural. E aí você cria uma contextualização para mostrar que desde lá esse hábito, né, foi desenvolvido, foi inserido na sociedade brasileira e até o presente momento ainda é retratado como lei, tá certo? Então constrói esse contexto para, né, utilizar um repertório. Tá bom? Então, ok. E aí eu coloquei por último aqui dois gráficos que vão mostrar o crescimento do EAD e o crescimento do ensino presencial. O EAD é a parte mais escura e, obviamente, menor na base aí do gráfico. E o presencial é a parte maior e mais clara aí do gráfico. Você observa que, embora o EAD, né, tenha crescido muito, ele ainda não é nem metade do ensino regular, né, na última década. Cresceu, né, bastante. O gráfico diz, inclusive, que cresceu mais que o presencial, porque o presencial já era muito grande, aí você entende a questão da proporção. Mas, ainda assim, é muito distante, né, essas realidades são muito distantes, certo? Então, analisa o gráfico e usa como uma contra-argumentação, né, que embora o ensino à distância, né, a modalidade EAD, cresça no Brasil, né, se destaque na última década, ainda não é nem de longe o suficiente. Aí você explica, uma vez que tá bom? Usa, né, esse fator para fazer a sua contra-argumentação. E por último, eu coloquei aqui vagas de especialização em 2019 presenciais e EAD por área. Aí é uma questão boa para a gente refletir. Você vê que o presencial é o mais escuro e a AD aí o mais clarinho. E você entende que na área de educação, na área de ciências sociais, negócios e direito, e nas demais áreas, com exceção de saúde e bem-estar social, nós temos a modalidade EAD ganhando muito mais espaço. Por quê? Primeiro, nós temos para especialização, né, um público mais maduro, um público que não tem paciência para a sala de aula, principalmente o público da educação. Professor não consegue, né, majoritariamente falando e pessoalmente falando, não consegue mais se ver na posição de aluno. Não consegue ficar nesse lugar, trocar de lugar, dar uma impaciência, sabe, um negócio. Então, preferência disparada o EAD, porque você tem as videoaulas, né, você tem as atividades, você tem todo um suporte que você adequa à sua rotina e não tem que necessariamente partilhar da sala de aula novamente, porque é uma etapa vencida. Depois que você sai desse momento de sala de aula, principalmente quando você é professor, né, na posição de aluno, você não quer mais, né, estar ali. Não que você não queira mais aprender, não é isso, mas você não tem mais a paciência que você tinha antes, você já superou aquilo, o seu lugar agora, né, é outro, é à frente e tals. Pelo menos para mim, né, isso funciona muito desse jeito. Enfim, aí você vê que a educação, né, tem uma preferência muito grande pela EAD na especialização, também as ciências sociais e as outras áreas, com exceção de saúde e bem-estar social. Por quê? Como é que eu faço um curso superior e uma especialização nessas áreas? Entende? Geralmente são cursos que precisam de uma prática, são cursos que precisam de um presencial e são cursos voltados para uma elite que pode demandar, né, de uma carga horária de trabalho, que pode abrir mão de uma carga horária de trabalho para estar presencialmente em sala de aula.
Entende? Então, tem todo um fator econômico de novo aqui inserido, certo? E cultural também, porque a gente sabe que a elitização da educação é algo cultural no Brasil. Valoriza-se o profissional da área da saúde, valoriza-se o profissional da área do direito, né? Das leis, valoriza-se o pessoal das engenharias, e os outros cursos, eles vêm em um segundo plano, né, culturalmente falando, tá? Então, observa esse dado, né, interpreta esse gráfico aqui também para utilizar no seu texto. E por último, né, eu coloquei a sugestão do projeto de texto, que é só o encaminhamento, tá? Na introdução, o que eu preciso apresentar? O tema, a tese e os 2 argumentos pré-definidos. Aí eu disse para você apresentar algo positivo sobre as tecnologias ou sobre a EAD. Pedi para você, na sequência, apresentar uma falha, né, em relação ao assunto e opine, certo? Como que você opina aqui? Coloca aquele advérbio, coloca aquele adjetivo, né, que traz a tua opinião muito para a superfície do texto, para que eu consiga enxergar como que você acha ruim, como que você acha bom, o que que você acha a respeito daquilo, certo? E por último, no parágrafo de introdução, os 2 argumentos pré-definidos, certo? Tal fator se deve principalmente devido a questões financeiras e a hábitos, né, ou a cultura, fatores culturais, a questões financeiras e a fatores culturais. Pronto, defini os 2 argumentos e aí você vai explicá-los. Qual é a ordem, né? Como que eu explico esses argumentos? No desenvolvimento 1, você vai colocar o seu argumento principal. Como assim argumento principal? Quando eu defino os meus 2 argumentos, eu sempre tenho um que é principal e outro que é secundário. Isso, né, ou numa hierarquia mesmo, de algo que vem anterior a outro, ou mesmo numa relação de achar, eu acho que esse é principal, eu acho que esse vem antes, né? É quando você pode atribuir o peso. Nem sempre isso é possível, às vezes existe uma questão cronológica que impede que você defina o peso. Quem define o peso, então? A questão cronológica, o que vem antes e o que vem depois. O que você acha que vem antes ou depois? Questão financeira ou questão cultural? Questão cultural, né? Porque já que foi inserido em mim lá desde 1500, desde o início da colonização do país, uma educação presencial, né? A questão financeira vira uma questão secundária. Entenderam o raciocínio? Pronto. Eu estou tomando como exemplo, você pode escolher os argumentos que você bem desejar. Aí eu peço, né, nesse argumento principal, que você faça uma afirmação categórica já com a sua opinião, faz a problematização, não esquece disso. A causa, né, é o que vem na sequência, porque você tem que me explicar de onde esse fato vem. E a consequência são as implicações na sociedade. Se eu tenho todo um hábito pré-estabelecido, desde lá o período colonial, qual é a consequência para a educação à distância? A educação à distância sofre preconceitos, a educação à distância não recebe uma atenção, os professores não recebem capacitação para isso, o aluno não tem, no momento de necessidade, um hábito, né, de, de de conseguir fazer ali uma rotina. Então, fica bem complicado todo o processo num período emergencial como o que nós estamos vivendo, entende? Essa é a implicação. No desenvolvimento 2, pega o teu argumento secundário. Aqui no raciocínio que eu estou desenvolvendo, esse argumento secundário é a questão do financeiro, certo? Não é democratizado. Por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro para isso. E essa falta de dinheiro, né, vem de onde? É uma questão de concentração de renda, né, que aprofunda as desigualdades sociais no Brasil, e a consequência é uma grande parcela da população totalmente alheia a esse processo. E aí a gente imagina hoje, né? Pensa aí hoje, como que essa parcela da população está vivendo no isolamento social, sem internet em casa? Entenderam?
Pronto, então você percebe o quão grave é, o quão prejudicial é. Neste caso, né, neste momento, essas pessoas que não têm acesso à internet ou que não têm suporte para utilizar a internet estão impossibilitadas de assistir aulas, porque as escolas todas, né, se adaptaram para esse processo, né, para que vocês possam assistir às aulas em casa e aquele que não tenha condição para isso é penalizado. Certo? E é uma questão relevante porque a desigualdade social é um problema do governo, é um problema que o nosso, né, governo deveria resolver, tá bom? Então não é algo individual, ah não, eu não tenho internet, o problema é meu. Não é. Né? Como é uma grande parcela da população que não tem alcance e que isso se dá por um fator de falta de política pública mesmo, então é um problema governamental. Pronto. Fizemos, né, introdução, desenvolvimento 1 e 2. Agora, conclusão. O que que eu preciso colocar na conclusão? Retomada da tese, certo? A proposta completa e a proposta incompleta. As propostas não necessariamente nessa ordem. Você pode, né, colocar a proposta incompleta primeiro e a completa depois. Eu recomendo que você coloque logo a completa, né, para dar paz para o coração do seu corretor, marcar logo o nível 5. Aí você retoma a tese, reafirmando aquilo que foi mencionado durante o texto, apresenta uma proposta completa para um argumento e apresenta uma proposta incompleta para outro argumento, certo? Ah, Débora, mas eu posso colocar uma proposta só para os dois argumentos? Pode. Eu recomendo que você faça separado para ficar mais fácil marcar os períodos. Mas se você quiser fazer uma proposta só para os dois argumentos, se você conseguir fazer isso separando em pelo menos 3 períodos o parágrafo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Certo? Pronto, né? Esse foi o nosso assunto de hoje. Eu espero, né, que vocês tenham compreendido bem. Eu espero que vocês estejam em casa, espero que vocês estejam se cuidando, que eu estou com muitas saudades, né? Até a volta. Beijo.